Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro. Nesse momento, nós vamos falar a respeito do contexto em que ocorreu a eleição de Prudente de Moraes à presidência da República, dando início aí à República Oligárquica, bem como também a respeito de algumas das suas características, como o coronelismo e o voto de cabresto. Mãos à obra, pessoal! Pois bem, galerinha, vamos agora, então, relembrar os principais acontecimentos da chamada República da Espada, os quais possibilitaram aí o início da segunda fase da República Brasileira. Ora, em 1891, nós tivemos a promulgação da primeira Constituição da República Federativa do Brasil. Neste documento constitucional, nós vamos ter aí a implantação do federalismo. Como uma consequência direta desta medida, nós teremos a descentralização do poder, uma das marcas do Império Brasileiro. Ora, desta forma, nós teremos a ampliação dos poderes regionais. O que isso quer dizer? Que as elites dos estados, elas vão então assumir a liderança do poder estadual. Bem, pessoal, diante das inúmeras pressões e oposições ao governo do Marechal Deodoro da Fonseca, este não vai aguentar este cenário e irá renunciar em novembro de 1891. Então vejam que constitucionalmente o Marechal Deodoro da Fonseca governou muito pouco. Mas não vamos detalhar novamente este assunto, pois ele já foi tratado anteriormente, não é mesmo? Ora, desta forma, então, quem irá assumir o governo republicano brasileiro será o vice de Marechal Deodoro da Fonseca. Quem? Floriano Peixoto. Ora, pessoal, Floriano Peixoto, desde o início, ele demonstrou ter um perfil bem autoritário e até mesmo centralizador. Com isso, então, ele vai aguçar a ira de alguns setores da sociedade brasileira, a começar pelo fato dele descumprir uma medida constitucional, que era a seguinte: de acordo com a Constituição de 1891, caso o presidente da República não cumprisse a metade do seu mandato, ou seja, 2 anos, o seu vice deveria assumir somente por 3 meses, tempo suficiente para que ele organizasse a realização de novas eleições presidenciais. Acontece que o Floriano Peixoto, ele curtiu tanto esse lance do poder, ele curtiu tanto ser presidente da República, que ele descumpriu esta medida constitucional. Consequentemente, ele vai ter aí um governo extremamente conturbado. Mas o fato dele ter conseguido se manter no poder até o final do mandato e dele ter conseguido sufocar várias oposições e inclusive rebeliões contra o governo dele, fez com que ele fosse conhecido como Marechal Mão de Ferro. Ora, pessoal, apesar dele ter consolidado o seu poder, ele não conseguiu impedir a oposição dos latifundiários paulistas. E vejam vocês que estes criaram uma frente oposicionista ao governo de Floriano Peixoto. Com isso, então, eles criaram um partido que ficou conhecido como Partido Republicano Federal. E em 1894, então, quando foram convocadas novas eleições, o Floriano Peixoto ele vai se candidatar novamente à presidência da República, mas o Partido Republicano Federal vai lançar um candidato,
que foi o civil paulista, advogado Prudente de Moraes. Resultado das eleições? Vamos ter aí o primeiro presidente civil sendo eleito na história da República Brasileira, que foi Prudente de Moraes. Mas vocês verão também que conforme essa imagem que eu coloquei aí à esquerda de vocês, o governo de Prudente de Moraes foi bem conturbado. Mas estas serão cenas dos próximos capítulos. Bem, pessoal, vamos falar agora a respeito das principais características da República Oligárquica. Para começar, vamos falar a respeito do coronelismo. O que é isso, professora? Eu que pergunto para vocês, queridinhos. Quando eu falo coronelismo, o que vem à mente de vocês? Bem, na minha vem coronel. Então, o coronelismo, pessoal, ele teve origem no período regencial, ou seja, lá no Império Brasileiro, quando houve aí uma experiência de descentralização do poder. Com isso, então, as elites locais, as elites regionais começaram a ganhar mais poder. E, normalmente, quem assumia aí a liderança do governo local, das decisões, do poder local, eram aqueles grandes proprietários rurais. E eles passaram, nesse período, a ser chamados de coronéis, ok? Olha, pessoal, esse termo, ele ultrapassou o período imperial, chegando aí a ser uma das características da República Brasileira, né? Tem até uma novela que retrata bem essa questão do coronelismo, mas é uma novela bem antiga, às vezes vocês conseguem assistir naquele canal Viva, se chama Rei do Gado. Mas enfim, né? Deixando os babados novelísticos de lado, vamos continuar a explicação. Então, como eu disse para vocês, os coronéis eram as elites locais, né? As oligarquias locais. E relembrando aí, o que é oligarquia mesmo? O poder nas mãos de poucos, o governo de poucos, e poucos que compartilham dos mesmos interesses. Nesse caso, principalmente aí a elite agrária, os grandes fazendeiros, ok? E nesse período, a gente vai ver na próxima aula que o principal produto de exportação era o café. Consequentemente, eles tinham interesse em governar para a exportação, em governar a favor do desenvolvimento da agricultura. Mas nós vamos falar mais sobre isso posteriormente, ok? Bem, pessoal, com essa centralização aí do poder nas mãos dessa elite regional, nós vamos ter aí o aumento da desigualdade social no Brasil. Consequentemente, esses poucos, né? Eles vão ter muitas pessoas que vão depender deles, que vão dever favores a eles, que vão trabalhar para eles. E isso vai desenvolver uma relação que ficou conhecida como clientelismo. Dentro dessa relação de clientelismo, observem essa imagem que eu coloquei aí à direita do slide. Estão vendo que atrás tem uma espécie de capanga com uma arma, na frente seria o coronel, sisudo, né, bravo, com uma cara fechada, apontando aí para um quadro ou um panfleto, enfim, que está fixado na parede com uma foto dele e embaixo escrito vote. Então, ou seja, ele está aí dando uma ordem para que as pessoas votassem nele. E esse tipo de prática ficou conhecido como o voto de
cabresto. Como assim, professora? Voto de cabresto? O que é isso? O voto de cabresto foi uma prática muito comum nesse período da história brasileira. Nós vamos ter aí estes coronéis decidindo quem venceria as eleições, tanto municipais quanto estaduais e até mesmo presidenciais. O que acontecia? Eles obrigavam as pessoas a votarem nos candidatos que eles estavam apoiando, ou até mesmo, como essa charge mostra aí ao lado, neles mesmos. Eles, às vezes, eram os próprios candidatos. Poxa, mas o que essas pessoas ganhavam em troca? Elas ganhavam comida, um cargo público, ou um outro tipo de emprego, enfim, elas ganhavam diversas coisas. Em troca, elas tinham que votar no candidato que o coronel decidisse. Pessoal, existem relatos de que esses coronéis, eles já entregavam a cédula, mil desculpas, pessoal, a cédula fechada, já marcada, para esses eleitores, e esses eleitores só depositavam aí essas cédulas na urna. Olha que loucura, né? Bem, enfim, mas são historinhas características da nossa república. Bem, pessoal, agora eu gostaria de fazer com vocês um momento de reflexão. Pensem no conceito de voto de cabresto. Observem a imagem à direita. Qual a relação que esta imagem possui com o conceito de voto de cabresto? Bem, vejam que à direita nós temos uma mão esticada e nela nós temos uma cédula, né, onde está escrito voto. E em retribuição ao voto, esta mão está recebendo de uma outra mão uma quantia de dinheiro. Esta imagem ainda explora ao lado do dinheiro, logo abaixo, existem alguns símbolos que dão a entender que em troca do voto também se recebe trabalho, postos de trabalho, né? Eu gostaria que vocês refletissem a respeito do seguinte: será que esta mensagem exposta na imagem, será que o conceito de voto de cabresto, ele ainda se enquadra na atualidade? Pessoal, e agora então eu me despeço de vocês e aproveito para lembrá-los que nós temos mais um vídeo na sequência para que vocês consigam entender as características políticas da República Oligárquica. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!